Olá pessoal, vamos então para mais um vídeo. Hoje um vídeo falando dos jogos que teremos nesse dia 6 de dezembro, uma quarta-feira, primeira quarta-feira aí do novo mês e do último mês do ano. Uma quarta-feira com despedida do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Uma rodada muito importante para diversas equipes. E eu vou estar trazendo então um resumo do mercado de finalizações, do mercado de escanteios desses jogos e também falando de escanteio de demais jogos de ligas importantes que teremos nessa quarta-feira então, tá? Mas aproveitando então, já estou mostrando aqui o nosso canal no Telegram chamado DadosBet, Estatística de Futebol, onde eu trago informações estatísticas, obviamente, trago informações de algumas equipes, de algum jogo importante, como é o caso do Getafe, que vai jogar daqui... Bom, estou gravando às 3 horas da tarde, então está começando o jogo nesse horário. Então fica aí o convite, o link vai estar aqui na descrição, faça parte desse grupo, desse meu canal, que vem crescendo aí diariamente, tá bom? Vamos dar aquele cortezinho para ir para a próxima etapa do vídeo. Bom, então vamos falar um pouquinho de números, falar um pouquinho dos jogos que nós teremos nessa quarta-feira. Então eu separei aqui essas ligas para a gente estar trabalhando. Premier League, primeira divisão da Inglaterra, Premiership, primeira divisão da Escócia, uma partida perdida aqui na League One, aí 2 partidas aqui na Premier League novamente, e por fim separei 8 jogos do Campeonato Brasileiro. Excluí 2, que são aqueles jogos que não valem nada, né? O jogo do Corinthians e Coritiba, e tem também o jogo do Goiás, se eu não me engano, Goiás e América. Bom, são partidas que não valem nada, não tem nem por que a gente estar buscando alguma coisa por lá. Então olha só, para quem não conhece, isso aqui é uma planilha que eu compartilho diariamente com todos os jogos de ligas um pouco mais conhecidas, para que a gente possa trabalhar em diversos cenários. Eu, particularmente, trabalho muito mais em pré-live. Então esses números aqui eu vou buscar jogos com o time marcando bastante escanteios, ou o time sofre pouco, enfim, busco de diversas maneiras, diversos cenários. Mas eu já escutei pessoas que pegam esses números aqui para separar os times e deixar pro ao vivo, caso um desses times tome um gol, para buscar um race, um over cantos depois o time tá perdendo. Pessoas que buscam para fazer cantos minuto. Enfim, dá para buscar de diversas maneiras possíveis, né? Então olha só, a gente tem aqui separado no total 19 partidas, e quais que me chamam mais atenção e por quê? No primeiro momento, eu sempre busco times que jogam em casa com uma média alta de finalizações. O que eu considero uma média alta? Uma média acima de 5 escanteios, de 5,5 mais ou menos. Então é um primeiro filtro que eu passo, né? Então o que eu vou fazer aqui? Como eu estou usando o Excel, eu tenho mais recursos para fazer. Eu vou excluir equipes que marcam menos de 5 escanteios quando jogam em casa. Então eu tive aqui um resultado de 14 equipes. Então retirei aqui 4. Eu tenho então Brighton, time que marca muito canto em casa, sofre pouco e vai jogar contra o Brentford. O Brentford fora de casa, lembrando, né, esses números aqui são dos times jogando em casa e esses números aqui são dos times jogando fora de casa. O Brentford, fora de casa, ele marca uma média de 5,5 escanteios, número alto, e sofre 6,17, um número bem razoável de escanteios. Então já é um jogo que eu já me chama atenção. Já deixo aqui no cantinho, já deixo separado para depois dar uma olhada, para buscar um over cantos do Brighton. De repente, poderia, dependendo muito da leitura, pegar um handicap de escanteios, alguma coisa assim, mas eu fico com um ponto de atenção porque o Brentford marca bastante cantos. Eu vou dar uma olhada para ver contra quem são as equipes que o Brentford jogou, para saber se ele marca muitos escanteios contra equipes mais fracas ou mais fortes. Aí dependendo da leitura eu posso buscar alguma coisa, mas tem grande chance, dependendo da linha também, de eu buscar um over cantos aqui no Brighton. Aqui no caso do Crystal Palace, eu tenho um cenário muito bom. O Crystal Palace marca um número legal de escanteios em casa, sofre poucos. O Bournemouth marca poucos escanteios fora de casa e sofre bastante. Então eu tenho um cenário muito bom para aquele escanteio comparativo, que é o Crystal Palace vencer. A gente também pode chamar de handicap de escanteios.
pro Crystal Palace vencer em escanteios, tanto no HT, que é um mercado que tem na Betfast, quanto no jogo todo, que daí é um mercado que também tem na da Bet365. Buscar um over cantos também tem uma grande possibilidade, então já deixo separado esse jogo. Aqui na Premier League já vou emendar uma sequência. O Fulham também me atrai muito, forte demais em casa marcando escanteios e sofre poucos. O Nottingham Forest é um dos piores times para marcar escanteios na Premier League, tanto em casa quanto fora, e ele sofre muito. Então já separo aqui. Aqui chegando na Escócia, então, às 4h45, horário de Brasília, eu passo, né? Aqui não me atrai esse jogo. Celtic, sempre muito bom acompanhar o Celtic, as linhas vêm super altas, mas dá para buscar alguma coisa ainda nesses jogos, porque o Celtic tem uma das melhores médias do mundo em escanteios a favor jogando em casa. É uma média absurda de escanteios desse time. Ele faz uma pressão forte demais no início do jogo. Tem grande expectativa de gol já no início e também de escanteio, naquele escanteio 0-10 para o Celtic. O Hearts é uma equipe muito boa para canto também, só que ele vai pegar o Rangers, outra equipe fortíssima, e jogos duros assim, de odds muito iguais, eu não gosto de trabalhar. Prefiro buscar um leve favorito, ou então para um time que não é o favorito jogando em casa, porém ele tem chance de perder o jogo, né? De estar perdendo em algum momento do jogo e buscar os seus escanteios. Olympique de Marseille e Lyon, eu passo, jogo difícil também. Aí temos aqui o Manchester United e Chelsea. O Chelsea sofre poucos cantos. Se fosse só vendo questão do Manchester, eu buscaria escanteios. Mas o Chelsea é uma equipe que tem muita posse, né, sofre pouco canto. Não vou fazer nada aqui. Aí a gente chega então no Brasileirão. Brasileiro, então, a gente vai ter um Bahia querendo desesperadamente sair da zona de rebaixamento. Ele tem uma média alta, mas nesses jogos no Brasil, principalmente, é interessante ver quando que teve uma mexida de técnico, porque o Bahia recentemente teve, ver se os números mudaram, se a média continua, ver com quem foram esses números de bastante escanteio, se a equipe mantém uma média de escanteios seguidas, porque não vale a pena assim a equipe marcar 5 escanteios num jogo e 12 no outro. A média vai ser alta, mas no jogo ele marcou poucos cantos, né? Então tem que ter esse tipo de cuidado aí. Bom, continuando aqui então, aí a gente tá falando agora de Cruzeiro e Palmeiras. Outro time querendo sair da zona de rebaixamento, desesperadamente, e o Palmeiras em praticamente clima de festa, né? Acho que extremamente difícil o Palmeiras não ser campeão nesse final de semana, nessa quarta-feira. Também passo, tá? O Cruzeiro, depois da mudança de técnico, não se tornou uma equipe tão over quando não tá perdendo. Então, pode ser que pro segundo tempo ele se solte um pouco mais, o Palmeiras relaxa um pouco. Então, poderia, assim, buscar um race no intervalo, ou dependendo da casa de aposta que vocês trabalham, um over. Eu em pré-live, às vezes, faço, assim, para um time que possivelmente vai estar perdendo, eu faço por exemplo, um over 1,5 ou 2,5 cantos no segundo tempo. É uma opção que na Bet365 tem. Então eu vou buscar algo aqui em favor ao Cruzeiro, sabendo a necessidade de vitória. Cuiabá e Atlético Paranaense é um jogo que não vale muito, assim, vale mais, né, confirmar a classificação, tentar subir umas casas para que consiga uma colocação um pouco maior, né? E consequentemente um retorno financeiro um pouco maior, porque cada classificação, cada colocação no Brasileirão paga um determinado valor, né? Então aqui, assim, deixo levemente separado, né, o Cuiabá para buscar alguma coisa. Fluminense e Grêmio eu vou ver em relação à escalação, mas Fluminense, se ele for bem desfalcado, eu vou buscar alguma coisa nesse jogo. Eu tô clicando desse lado aqui por conta de me chamar atenção para eu olhar o jogo depois, né? Mas nesse caso aqui, eu vou olhar mais pro time visitante mesmo. Aqui São Paulo e Flamengo, jogo bem interessante, por conta que o Flamengo vai buscar a vitória, vai buscar vencer. E o São Paulo tá meio de férias, São Paulo não tem aquela necessidade de vencer, né? Mas eu acredito que não vão entrar de férias antes aí do programado, né? Então vou dar uma olhadinha para essas duas equipes. E por fim, Vasco da Gama e Bragantino.
O Vasco também com altíssima necessidade de vitória para fugir da zona de rebaixamento. O Bragantino não disputa mais o título, mas quer confirmar a classificação, ele não depende de si para buscar a vaga direta na Libertadores e tem médias altíssimas de escanteio, de finalizações, essas coisas. Então, deixo separado todos esses jogos aqui em amarelo para dar uma olhadinha depois. Digamos aqui que esse aqui é o primeiro filtro que eu faço. Os outros jogos eu elimino, então de todos aqueles jogos que eu busquei aqui, esses em amarelo aqui são jogos que eu vou dar continuidade para fazer uma outra leitura, ver outro filtro que eu costumo fazer. E olhando aqui mais para o cantinho, eu tenho então mercado de finalizações, para quem gosta de trabalhar nesse mercado, tá? Eu tenho aqui os jogos do Campeonato Brasileiro e as suas devidas médias de finalizações, tá? Eu tenho aqui Bahia, é uma equipe que finaliza bastante dentro de casa, que vai receber o Atlético Mineiro, que ele tem aí uma média de 14,2 finalizações sofridas por partida. Bom, isso aqui é totalmente didático, né? Acho que não é muito difícil fazer uma leitura em respeito a isso. O que isso aqui eu levo em consideração? Para que eu levo em consideração? Eu trabalho pouco no mercado de finalizações, mas eu faço basicamente uma comparação das finalizações do time em casa contra as sofridas do time visitante, ver se dá um número equilibrado. Vejo as linhas do mercado, vejo também os jogadores que vão jogar e a média de finalizações daqueles jogadores. Então, no meu grupo, nos jogos do Campeonato Brasileiro, eu coloco ali um resumo dos 3 jogadores que mais finalizam em cada uma daquelas equipes. Então, hoje, na terça-feira à noite, vou colocar, ou então na quarta de manhã, vou colocar o resumo dos jogadores do Bahia, dos jogadores do Atlético Mineiro e assim por diante, para ver se dentro daquela escalação vão jogar aqueles jogadores que mais finalizam, e aí quem gosta de trabalhar nesse mercado de finalizações vai conseguir buscar algo relacionado a cada uma dessas equipes, tá? Mas para o vídeo de hoje era isso, então. Eu agradeço a participação de todos, agradeço o tempo que cada um se disponibilizou para estar assistindo, e fiquem à vontade para participar do meu grupo, para deixar algum comentário, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. E dentro lá do meu grupo, vocês podem estar me procurando pelos comentários. Diretamente eu deixo o meu arroba do Telegram em alguma mensagem. Então todos podem me procurar também no privado para tirar alguma dúvida, para conversar a respeito de alguma coisa. Gente, o meu muito obrigado. Ótimo trabalho para todos, ótimos greens, ótimas operações para todos e até um próximo vídeo.